Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E esse aqui é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical. Estamos aí no 26º domingo do tempo comum, no ano B, e dando continuidade à leitura do Evangelho de São Marcos. Então, hoje nós iremos tratar um pouquinho sobre o tema A graça é de graça. Deus não pode ser monopolizado. Então, vamos meditar um pouco. A primeira leitura de hoje é extraída do livro de Números, capítulo 25, ou melhor, capítulo 11, versículos do 25 ao 29. O salmo é o Salmo 18. A segunda leitura é da carta de São Tiago, capítulo 5, versículo do 1 ao 6. E o Evangelho, como já disse, é de São Marcos, capítulo 9, e versículos 38 ao 43, depois versículo 45, 47 ao 48. Então tome aí a sua Bíblia ou a sua liturgia, né? E vamos meditar um pouco sobre esse tema, né? A graça é de graça, Deus não pode ser monopolizado. Então, comecemos pela primeira leitura. Naqueles dias, o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. Isso, primeira leitura de hoje. Retirou um pouco do espírito que Moisés possuía e o deu aos 70 anciãos. Assim que repousou sobre eles o Espírito, puseram-se a profetizar, mas não continuaram. 2 homens, porém, que tinham ficado no acampamento, um chamava-se Eldade e o outro Medade. O Espírito repousou igualmente sobre os 2, que estavam na lista, mas não tinham ido à tenda, e eles profetizavam no acampamento. Então veja que aqui a gente já pode ver que a graça de Deus, ela pode atuar em qualquer lugar, dentro do acampamento ou fora do acampamento, dentro da igreja ou fora da igreja. E aqui eu estou falando de questões territorial mesmo. Estou falando de local. Não estou falando de pessoas que estão fora da igreja, apesar que a gente vai ver que Deus também age por meio das pessoas até que não são católicas também, se Ele quiser. Então, um jovem correu a avisar Moisés que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, ajudante de Moisés, desde a juventude disse: Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. Moisés respondeu: Tens ciúme por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes concedesse o seu Espírito. Então veja, meus irmãos, essa primeira leitura está falando daquilo que a igreja chama de graças especiais. Graças especiais. Porque existe a graça, né, que é a graça habitual ou graça santificante, que nós recebemos por ocasião do nosso batismo, e essa nos mantém, né, ou pelo menos nós devemos fazer de tudo para nos mantermos na graça santificante. Quando eu digo nós precisamos fazer, não é que dependa somente de nós. É claro que depende de Deus, mas na nossa liberdade, nós que não perdemos o livre-arbítrio por ocasião da queda de Adão e Eva, na nossa liberdade, nós correspondemos ou não à graça santificante. Porém,
além da graça santificante, existem graças especiais, que a igreja nos fala dela no parágrafo 2004 do Catecismo. E eu queria ler aqui um trechinho para a gente poder compreender, porque Josué queria que Medade e Eldade parassem de profetizar, por inveja, por ciúme. E veja o que diz o Catecismo. Entre as graças especiais, convém mencionar as graças de estado. Então, existem essas graças especiais e dentro das ainda existem as chamadas graças de estado, que acompanham o exercício das responsabilidades da vida cristã e dos mistérios no seio da igreja. Então, aqui a gente já pode ver que Eldade e Medade faziam parte da lista daqueles que foram chamados por Moisés para a reunião, da qual Deus havia tirado uma porção do Espírito de Moisés e infundido sobre aqueles que estavam na reunião. Só que 2 homens que haviam sido chamados, convidados para a reunião, não estavam lá na reunião. Tinham ficado no acampamento. Mas o Espírito que foi, a porção do Espírito que foi infundido naqueles que estavam na lista, Eldade e Medade, mesmo no acampamento, mesmo fora da reunião, recebe essa graça. E quais são essas graças? Graças especiais, entre elas as graças de estado. E elas, acompanham o exercício das responsabilidades da vida cristã e dos mistérios no seio da igreja, ou melhor, dos ministérios no seio da igreja. Então esse homem, assim como Paulo nos explica na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 8, São Paulo explica as graças especiais ou as graças de estado, de ministérios dentro da igreja, sendo derramada e sendo exercidas por pessoas dentro da igreja. E isso aconteceu com Eldade e Medade. Veja o que diz São Paulo. Tendo, porém, dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada, aquele que tem o dom da profecia, que o exerça segundo a proporção de nossa fé. Aquele que tem o dom do serviço, que o exerça servindo. Quem tem o dom do ensino, ensinando. Quem tem o dom da exortação, exortando. Aquele que distribui seus bens, que o faça com simplicidade. Aquele que preside com diligência. Aquele que exerce misericórdia com alegria. Romanos 12, do 6 ao 8. Então, meus amados irmãos, aqui na primeira leitura nós já podemos ver que, além da graça habitual, a graça santificante, Deus distribui sua graça de formas distintas, de maneiras diversas, a quem Ele quer, quando Ele quer e da maneira que Ele quer. Isso é fruto da graça de Deus. Por isso, a graça é de graça. Não é necessário nós fazermos alguma coisa para merecermos a graça. Mesmo a graça habitual, a graça santificante, nós não fazemos nada para merecê-la. Veja o que diz o Catecismo da Igreja Católica, no início daquilo que é graça. 1996. Nossa justificação vem da graça de Deus. A graça é o favor, o socorro gratuito que Deus nos dá para responder seu convite. Torna-nos filhos de Deus, filhos adotivos, participantes da natureza divina, da vida eterna. A graça é uma participação na vida divina. Então veja que
Tudo é graça de Deus, tudo é graça. Então, por isso esse tema, né, podemos assim dizer, da reflexão de hoje, bem sugestivo e bem provocativo. A graça é de graça. Deus não pode ser monopolizado. Então, Josué, por ciúme, queria que os profetas parassem de profetizar, quando na verdade as graças especiais de Estado diz que cada um exerça segundo a fé, segundo a graça que lhe é distribuída, esses dons que Deus lhe concede. No Evangelho, a gente vai fazer uma ligação agora com o Evangelho. No Evangelho acontece algo bem parecido com o apóstolo São João a respeito de um certo homem. Veja o que acontece no Evangelho. O Evangelho de hoje, né? São Marcos 9. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Porém, diz Jesus, quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade, eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Então veja que João tenta também, e aqui depois a gente continua a leitura do Evangelho, João tenta também dizer a Jesus que alguém que estava exercendo a graças atuais, né? Graças que Deus dispersava em pessoas que não faziam parte diretamente dos 12 apóstolos, para curar, para fazer exorcismos, para libertar as pessoas da ação do demônio. E João, por ciúme, diz a Jesus, nós proibimos um homem que expulsava demônios em teu nome. Isso também, meus irmãos, que aconteceu por meio desse homem do Evangelho, que não é mencionado o nome, e que expulsava demônios em favor, né, de Cristo, para exercer libertação sobre alguém. O Catecismo da Igreja fala dessas dimensões da graça, no parágrafo 24, ou seja, 2024. Veja o que diz o Catecismo. A graça santificante nos faz agradável a Deus. Então nós recebemos ela no batismo. Os carismas, graças especiais do Espírito Santo, são ordenados à graça santificante e têm como alvo o bem comum da igreja. Então, o bem comum, as graças chamadas graças especiais, são dons que Deus distribui a quem Ele quer, quando Ele quer, na hora que quer, para o bem da igreja. Então aquele homem que estava expulsando demônios, em nome de Jesus, estava exercendo algo em favor do povo de Deus. E não poderia ser jamais proibido. Isso Jesus deixa claro. Por quê? Porque é graça de Deus. Tudo é graça de Deus, né? E o Catecismo ainda diz assim: Deus opera também por graças atuais, múltiplas, que se distingue da graça habitual permanente em nós. Então, a graça habitual é uma graça que nós também conhecemos mais popularmente como graça santificante. E ela está na nossa vida constantemente, habitualmente, a não ser que nós digamos não a Deus, porque somos livres, e cometamos algum pecado mortal. E esse pecado mortal nos tira da graça habitual ou da graça santificante, nos faz perder essa graça. Porém, o Evangelho de hoje, a liturgia de hoje, vem falar não diretamente dessa graça santificante,
mas das graças atuais e as graças especiais. A primeira leitura fala das graças especiais, graças que Deus distribui a quem Ele quer para exercer algum serviço, algum dom dentro da igreja. É como nós vimos na carta de São Paulo, capítulo 12, versículo 6, que fala exatamente daquilo que aconteceu na primeira leitura. Tendo, porém, dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada, aquele que tem o dom da profecia, que o exerça segundo a proporção de nossa fé. Então, Eldade e Medade estavam exercendo aquilo que são as graças especiais de Deus, que age no meio da comunidade, no meio do povo, no meio da igreja, permitida por Deus e dada por Deus para a salvação da pessoa ou de outro. Isso, meus irmãos, não pode ser monopolizado. Nós não podemos monopolizar Deus, nós não podemos controlar Deus. Deus é o dom, ou melhor, Deus é o dono da graça. É Ele que exerce, é Ele que distribui, é Ele que infunde em quem Ele quer as graças, seja a graça no início para a conversão de alguém, seja a graça santificante por ocasião do batismo, seja as graças especiais, como aconteceu na primeira leitura de hoje, com Eldade e Medade, para exercer, um carisma, uma função, dentro da igreja, um dom, ou seja, as graças atuais, ou seja, aquelas graças que são dispersadas até na vida de quem é pagão, até na vida de quem não é batizado, com o intuito. Veja que é interessante que o catecismo diz aqui, no parágrafo 2024, diz assim: graças especiais do Espírito Santo. Os carismas ou graças especiais do Espírito Santo são ordenados, estão voltados, ordenados à graça santificante e tem como alvo o bem comum da igreja. Então, tudo é para que traga alguém a graça santificante ou o mantenha na graça santificante. Por exemplo, alguém que está no estado de graça e permanece sem cair em pecado, não é mérito nosso, Nós temos, lógico, alguns méritos no sentido de lutarmos contra as tentações, mas esses méritos são também graça de Deus, porque as graças atuais vai nos fazer permanecer na graça santificante, ou, se necessário for, voltarmos à graça santificante. Então, continuando a leitura do Evangelho, depois que João proíbe esse homem de expulsar demônios em nome de Jesus, Jesus diz: não, quem fizer, olha, para o bem da igreja, em verdade, versículo 41 do Evangelho de hoje, em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Então, age em favor da igreja. Age em favor da igreja. E veja o que diz o Evangelho, continuando a leitura. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Jesus está dizendo aqui: olha, João, assim como aquele homem que exerce, que dá um copo de água, Aqui Jesus, quando diz que dá um copo de água porque é de Cristo, ou seja, que exerce essa graça de expulsar demônios, de curar, de ressuscitar, de libertar, de fazer curas, de aconselhar espiritualmente. Todo aquele que exerce a graça para o bem de alguém
porque ele é de Cristo, Jesus diz, não ficará sem recompensa. Porém, João, toma cuidado, presta atenção, porque quando tu proibistes aquele homem de expulsar demônios em meu nome, espero, né? Eu não estou dizendo que Jesus disse isso, mas aqui é uma forma de eu interpretar para que você compreenda o que eu estou querendo dizer, né? E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, aquele homem acreditava em Jesus e por isso fazia uso, né, da graça atual que Deus lhe dava e expulsava demônios. Então, se alguém escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. E ele diz, olha João, olha vocês que me escutam, se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que não se apaga. E Jesus continua, se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois, e ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Então, meus amados irmãos, a graça é de graça. Deus não pode ser monopolizado. Então, Deus não pode ser controlado. Deus não é uma invenção da minha cabecinha ou da sua cabecinha para que nós possamos controlá-lo de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso querer. Não é. Agora, porém, deve ficar muito claro que a graça santificante só é possível dentro da Igreja Católica. Por qual motivo? Primeiro, porque nós a recebemos pelo batismo. E segundo, quando nós voltamos a cometer um pecado mortal, só conseguimos voltar à graça santificante ou receber de novo a graça santificante por parte de Deus, quando nós confessamos os nossos pecados. E esta confissão não é a confissão que é dita pelos protestantes. Eu me confesso com Deus. Não. É a confissão sacramental. A confissão auricular, aquela confissão que nós falamos ao pé do ouvido do sacerdote. E ele, com a autoridade recebida pela igreja, pelo chefe da igreja, pelo aquele que governa a igreja, né? O cabeça visível da igreja, que recebe, por sua vez, essa autoridade do cabeça invisível, que é Cristo, e diz, tudo que tu ligares na terra, será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra, será desligado no céu. Ou, os pecados de quem vocês perdoarem, serão perdoados. E os pecados de quem vocês retiverem, serão retidos. E com isso, meus irmãos, nós fechamos, mais uma vez, São Tiago mostrando que nós não devemos, né, fazer acepção de pessoas, e quem tem condições, né, dentro da comunidade também não pode se vangloriar das riquezas que tem, das condições financeiras que tem, dos dons que tem, porque tudo é dado por Deus. Veja o que São Tiago diz na segunda leitura de hoje, São Tiago 5, do 1 ao 6. E agora, ricos, chorai e gemei, por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo, e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós, e devorar vossas carnes
como fogo. Amontoastes tesouros nos últimos dias. Vede, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixastes de pagar. Está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Veja o que São Tiago está dizendo. Olha, vocês que têm riqueza, vocês precisam entender que a riqueza que vocês têm é graça de Deus, é dada por Deus. É o Senhor que vos concede tal riqueza. Mas nós trabalhamos. Aqui nos faz lembrar aquela parábola de Jesus, de um homem que disse que trabalhou muito, fez uma colheita imensa e dizia: agora vou derrubar meus pequenos celeiros, vou construir celeiros maior, vou armazenar toda a minha colheita, vou me deitar e vou dizer: agora eu posso gozar, né? Descansar e gozar, porque a minha colheita vai dar para muitos anos. E Jesus diz: homem tolo, hoje mesmo a tua vida será tirada. E aqui São Tiago vem falar de uma forma específica. Esse homem dizia que ia desfrutar da sua riqueza. E aqui o Senhor fala, né, por meio de São Tiago, de um homem que recebeu graças de Deus, se tornou rico, juntou muito dinheiro. Agora, porém, juntou muito dinheiro não porque trabalhou apenas, não porque teve saúde e trabalhou apenas, que também é uma graça de Deus, mas porque extorquiu, ou melhor, porque roubou, né? Veja, versículo 4, vede, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do homem. Ou melhor, aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Aí ele continua, versículo 5, vós vivestes luxuosamente na terra, entregastes a boa vida, né? Te entregastes a boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e assassinastes, e ele não resiste a vós. Então, aqui nos faz lembrar também aquela parábola de Lázaro e do rico. O rico glutão que comia, bebia, usando e abusando de maneira incorreta da graça de Deus, as graças que Deus havia distribuído sobre a sua vida. E depois que morre, recebe a sua paga, recebe a sua herança. E qual foi? O inferno, o tormento eterno. E ele dizia a Abraão, né, sendo ali figura de Jesus, ou figura até mesmo de Deus Pai: Senhor, permita que Lázaro toque com um dedo, né, na água e toque na minha língua, porque o tormento, o calor aqui é grande demais. É isso que São Tiago está dizendo aqui, né? No versículo 3, vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós, e devorar vossas carnes como fogo. Como fogo. A mesma coisa que Jesus diz. Esse fogo eterno, ao qual serão lançados o inferno, se não exercerem a graça que Deus distribui a cada um. Graça santificante, graças especiais e graças atuais. Se nós não respondermos, se nós não cooperarmos com a graça, nós não teremos outro destino a não ser a perdição eterna. Portanto, meus amados irmãos, é isso que o Senhor vem trazer a nós nesse domingo, né? Que nós possamos compreender que a lei do Senhor Deus é perfeita e é alegria para o nosso coração. Como diz o salmista: a lei do Senhor é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor
são corretos e justos igualmente. E vosso servo, instruído por eles, se empenha em guardá-los. Mas quem pode perceber suas faltas? Perdoai as que não vejo. E preservai o vosso servo do orgulho. Não domine sobre mim, e assim puro eu serei preservado dos deleitos mais perversos. Portanto, meus irmãos, que nós possamos pedir a Deus: Senhor, me ajuda, dai-me a graça de permanecer na tua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.